Uma boa noite a todos. Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 16. Pode acompanhar no telão também. Vamos lá? Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa você pensa de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Dá-nos graça, Senhor, para entender. Em nome de Jesus é o meu clamor, Pai. Amém. Vamos falar a respeito de desenvolver a salvação. Desenvolva a sua salvação. É o conselho bíblico que eu quero trazer para vocês nessa noite. E, e também espero que Deus esteja falando profundamente ao coração de cada um de nós. Queridos, essa palavra, ela vai vir nesse texto, e é um texto maravilhoso que eu amo de paixão. Falar sobre Filipenses parece que fica difícil, literalmente, isolar, falar um pouquinho, isolado num texto. É tão profundo e tão simples, Filipenses, que quero mostrar isso a você. Como que é apaixonante o discipulado de Paulo, a maneira como Paulo ele se volta para aquela igreja e ele ensina aquela igreja. E eu espero que, de verdade, esse tema ele venha ferver o seu início de ano. Amém? Bom, o que falar? Uma carta escrita para uma igreja nova convertida, uma igreja jovem. Era uma igreja que já tinha se organizado, já tinha lá os seus liderados, né? Os seus líderes, tinha diáconos, tinha presbíteros. Era uma igreja até bem organizada, uma igreja bem fundada pelo apóstolo Paulo. Ele mesmo é o fundador da igreja, ele é aquele que vai dar origem, vai plantar essa igreja. E nós temos aqui uma carta preocupada de Paulo. Por quê? Ele está preso, tem alguma coisa acontecendo e Paulo ele está estranhando, né? Talvez que aquela nova igreja sofresse alguns abalos, ele estava preocupado. Essa é a ideia. Alguém que vai dar uma checada, sabe? Aquela mensagem que a gente envia e fala assim: você está bem? Está tudo por aí? Está tudo bem? Você não sofreu nenhum abalo, não teve nada acontecendo. Paulo ele está escrevendo nessa perspectiva. E o tema que eu tiro, esse tema desenvolver a salvação, não é da minha cabeça, é do próprio apóstolo Paulo. Filipenses 2,12, o apóstolo Paulo fala exatamente isso, louvando o comportamento daqueles cristãos. Ele diz assim: meus irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva sua salvação com temor e tremor. É um grande desafio que você está diante desse tema. Por quê? Porque na sua cabeça, eu tenho certeza que tem um estereótipo de salvação que você talvez nunca teve consciência, mas já que estamos num ambiente cristão, onde se fala tanto de ser salvo, a proposta é que você está andando com Jesus para ser salvo. Eu acredito que você vem à igreja e você porta uma Bíblia e você ora e você faz diversas coisas, porque você entende que isso é um conjunto para a sua salvação. Mas na realidade, poucos de nós entendem a salvação como algo a ser desenvolvido. É como se fosse um músculo, sabe? A maioria de nós não encara assim. Encara a salvação como um ato, de que um dia, né, Deus ele vai tirar a gente do ato da condenação, vai levar a gente para o céu, vai tirar do inferno, vai colocar lá no céu. Não é à toa que quando as pessoas morrem, graças a Deus a gente foi falando tanto aqui que isso não acontece mais, mas é comum as pessoas encostar num pastor e falar assim: será que Deus salvou? Aquelas pessoas que não está muito clara a fé da pessoa. Aí
tu olha lá, tu fica tentando discutir, foi para onde? E alguns falam, eu quero mandar todo mundo para o céu. A grande verdade é que isso é uma ideia muito estranha. Aí vai surgir aquelas ideias, né? Vai que no último momento, último suspiro, ele se arrependeu, né? Talvez ele foi para o céu. Essa ideia de salvação, tão um ato só de levar para o céu, é tão básica, tão pouca e tão pobre do assunto salvação na Bíblia. Então, quando você olha esse tema, nós não estamos diante de um tema assim, tranquilo, leve, porque aparentemente é tão falado e todo mundo aqui tem alguma ideia de salvação. Você está aqui porque você crê que Jesus te salvou, ou é seu salvador, ou está te salvando. Eu não sei no que você crê. Eu quero hoje tentar um pouco com você olhar esse texto de Paulo e ampliar o conceito de salvação dentro dessa perspectiva. Desenvolva. Olha o que nós temos aqui. O apóstolo Paulo, ele fala duas palavras que eu quero destacá-las. O verso 12, na parte B aí da frase, ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo Jesus. E lá no 13, no final, ele fala, avançando para as coisas que estão diante de mim. É interessante que Paulo, literalmente, ele está pregando algo. Salvação é uma progressão. É algo que se desenvolve e é algo que ele chama de progresso e avanço. Ele está falando que tem coisas que vão acontecendo e que tem que acontecer gradativamente de forma maior a cada dia que passa. Se você for, vamos abrir não, só anota aí. 1 Tessalonicenses 4:1, o apóstolo Paulo diz que eles ouviram, estavam praticando e eles progrediam cada vez mais. Então, salvação não é uma coisa que a pessoa agora, porque ela chegou na família, não tem aquele lance estático, Deus vai salvar você e acabou, está salvo. É um desenvolvimento. O apóstolo Paulo usa esses termos, avançar, progredir. Agora, progride para quê? Ele diz que prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo. Ele diz, eu sou uma conquista de Cristo, que fui colocado num lugar para conquistar algo. Eu fui conquistado por Jesus para ir em direção a algo e conquistar algo. Então significa que salvação não é uma coisa que eu faço parado. Eu fui conquistado, mas agora eu fui colocado para conquistar. Então, já teríamos aqui muita base para falar que muitos de nós podem se pensar salvos, mas podem não estar nenhuma vírgula provando salvação. Por quê? Foram conquistados, mas eles não têm nada a conquistar. Eles não veem que o texto chama, lá em cima, o conhecimento de Jesus de prêmio. Ele fala que tem aqui, aonde lemos, na porção que lemos, prêmio da soberana vocação. Então eu entendo que prêmio é algo que você dá mediante um comportamento de alguém. Alguém venceu uma luta, ele recebe um cinturão. É um prêmio, é uma recompensa por alguma coisa que foi feita. E eu vou mostrar a vocês ao longo dessa mensagem uma coisa muito interessante. Porque, ora, a linguagem de Paulo dependa totalmente de Deus. E, ora, ele vai dizer assim, faça tudo o que você puder fazer. Guarda isso no seu coração. Então, vamos pensar nisso um pouquinho. Olha o que está acontecendo. O povo de Israel é tomado como exemplo para nós. Quando você vai a Judas, 1:25 diz que Deus ele liberta um povo, tira do Egito, mas ele destrói no deserto aqueles que não creem. 1 Coríntios 10, de 1 a 6, fala a mesma coisa. O povo, ele ficou prostrado no deserto porque não creu. Ele simplesmente começou a andar com Deus, e Deus tinha uma proposta para o povo. Você sabe que da geração que sai, Josué e Caleb entra, mas a geração que vai adentrar mesmo, que vai entrar à terra e vai começar aquele processo de conquista com Josué, era dos que tinha 20 anos para baixo. É criança, é jovem. Não tinha um velho entre eles, a não ser Josué e Caleb. Por quê? Porque toda aquela geração era reprovável, ela foi tirada de um contexto, foi colocada dentro de uma conquista e não partiu em direção a ela. Israel é um estereótipo perfeito dessa ideia que eu estou aqui trazendo para você. Agora, Deus, ele começou um processo com Israel, mas eles não deram continuidade.
Mas será que é? Será que é aleatório isso que eu estou falando para você? Filipenses 1,6 diz o quê? Quem sabe? Aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tem um prazo para o término da obra. E Deus, ele começou e ele tem que completar. E é Filipenses. Não está aleatório. Então, o que a gente precisa entender? Paulo está extremamente certo de que Deus fará até o fim. A questão é, nós iremos até o fim dessa obra? E até o fim que eu digo, não é até o fim de ser salvo, é até onde ele tem que nos levar aí, o que a gente tem que chegar a conquistar. Então, Paulo está dizendo, nós estamos em desenvolvimento, em progressão, até ver a obra de Deus completa em nossas vidas. Meu irmão, presta atenção. Tem muita gente aqui que pensa que Deus já fez uma obra linda na sua vida. E Deus nem iniciou. Deus não começa a obra da restauração por onde você quer. Ele não começa onde você propõe, aonde você expõe, aquilo que você coloca. A mensagem cristã te faz pensar isso. Vem para Jesus, teu casamento não pode estar assim. Jesus tem um casamento melhor para você. Opa, eu vou a Jesus porque, no entanto, Jesus não está preocupado com áreas da nossa vida. Ele está preocupado comigo, com você, com a sua história, com o que você é, com o que você impõe de limite para a ação dele. O que Deus está pensando é desenvolver você, e depois do que vier a acontecer com você, as demais áreas da sua vida vão seguir esse processo de restauração. Agora, o que acontece? Não, nós setorizamos, nós apresentamos a Deus a área que nós queremos que Ele cure, haja. Nós colocamos a Deus espaços e falando assim, ó, ocupe isso e apenas isso. Eu vim para Jesus, a pessoa fala que veio para Jesus porque estava com, aí ela apresenta alguma coisa. E Jesus, no entanto, não é um local de resolução de problemas, Jesus não é terapeuta, Jesus é um lugar de salvação. E isso pressupõe que ele não forneça soluções para você em diversas áreas. Não é isso. Ele quer mudar e curar você. Por que está acontecendo tão pouco desenvolvimento? Eu estou assustado. A gente faz parte de uma geração esquisita. Cara, eu queria acreditar que a gente vai viver um avivamento, sabe? Eu queria muito. Só que eu acho que a igreja de Jesus ela é uma coisa mais seletiva. Ela não fica muito, assim, exposta. Literalmente, ela é feita de pessoas. Você entendeu a questão aqui? Não é uma igreja. O Rafael, pastor agora da Secref, não é a Secref ou Figueira. Sabe, eu acho que aqui dentro Jesus acha pessoas e ele desenvolve pessoas. Sabe por quê? Não me parece ser uma coisa que a gente vai viver realmente que o Brasil quer. A cada dia que passa, quando a gente fala de definição bíblica das coisas, a gente observa que a gente está muito distante, literalmente. Tem um processo de desvio acontecendo e me assusta o avanço de certas coisas. Porque a apostasia não é, já falei isso para você. O Marcelo está aqui hoje, amanhã ele sai da igreja, a gente fala apostatou. Não, é muito pelo contrário. É o Marcelo aqui dentro, achando que vive o evangelho, confessando Jesus como um salvador, pseudo, uma coisa esquisita, parece que é, mas não é. O preocupante não é pessoas saírem de igreja. O preocupante é a igreja perder a fé real, a expectativa concreta, o que se pode esperar do evangelho. Lembra da minha frasezinha? Se está no pacote, eu quero. Tudo que está para nós e que é para nós, se está disponível, a gente queira e conquiste. Só que se eu perguntar a você, eu estou falando só de experiência cristã. O que você considera o prêmio da soberana vocação? Eu não vou pregar sobre isso agora. Eu quero perguntar que é a sua experiência. Você foi conquistado e foi colocado para conquistar. Então vamos lá. O que você está procurando conquistar? Se eu fosse perguntar assim, Diogo, sentei com você discipulado, cara, o que você está querendo? Paulo falou, eu tenho em mente, eu tenho um prêmio, Jesus, e conhecê-lo é um prêmio. Está lá, está no texto, tá? Mas não imita Paulo, não.
imitar Paulo fica difícil, porque Paulo está falando aqui, literalmente, ele tem um prêmio da soberana vocação, conhecer Jesus. Ele queria provar a ressurreição dos mortos, ele queria estar no momento que Jesus, ele falou, quando Jesus voltar, eu quero estar lá, eu vou ver. Morte primeiro, essa é a perspectiva de Paulo, né? Os mortos primeiro e depois eu vou ser, nós que estivermos vivos, ele fala isso em Corinto, então, eu vou ser trocado, o meu corpo vai mudar e eu vou estar lá enxergando aquela imagem de perto. Paulo vivia para ver Jesus voltando e conhecê-lo profundamente. Ele chama de sublime conhecimento. As pessoas hoje não têm problema em ter um medíocre conhecimento. A gente não tem problema em experimentar pouco Jesus, sabe? Nós não temos problema disso. Se a pessoa conhece pouco, mas ela, sabe, ela faz muito na igreja, está tudo bem. Se ela não tem uma intimidade muito intensa ou essa paixão que faz com que as outras coisas percam o valor, está tudo bem. Isso é para super crente, isso não é uma coisa a ser conquistada. Então pense comigo. Se eu pudesse falar para você assim, o que você está desenvolvendo? Que projeto é esse chamado salvação? O que isso engloba? Aonde você vai chegar com isso? Porque até o dia de Cristo, Deus tem que completar alguma coisa na tua vida. O que é? Um casamento? O que mais? Suas finanças? O quê? Tem que ter alguma coisa. O fato da gente não encontrar, talvez assim, cara, para mim eu vivo em prol de um prêmio. Porque antes eu louvava. Eu lembro quando eu vi a primeira vez o pastor Luciano Subirá falando assim, eu vivo em prol de uma frase. Ele fala, né, que a Bíblia fala que Jesus vai falar lá em Lucas, servo bom e fiel, e ele vai chamar de fiel e vai sentar o servo e vai servir. Está escrito lá que Jesus irá servir o servo fiel. Aí ele fala que ele vivia em prol daquela frase. Aí eu achava aquilo o máximo, sabe? Meu Deus, né? Eu pensava, o que será que isso mexe com ele? Na verdade, todos nós deveríamos servir, botar todo o nosso empenho atrás de alguma coisa. Se nós não estamos atrás de nada, não tenho que progredir, não tenho que avançar e não tenho que desenvolver. Eu não tenho nada em vista, pastor. E isso explica a ociosidade, a falta de oração, a leitura da palavra pouca, intensidade zero na adoração. Isso tudo explica tudo. Você não tem interesse porque você não está desenvolvendo aquilo. Não adianta falar para. Já tentou falar de alguma coisa que é muito na sua vida assim? Aí você tenta ensinar uma pessoa, a pessoa está assim. Aham. Tu fala assim, cara, eu vou te ensinar sobre investimento. Rafael já deve ter passado por isso. Cara, você tem que mudar a mente. Aí começa, né, Rafa? Aí se empolga e começa a falar, porque aí em tantos anos você pode se aposentar. A pessoa está assim. Se o Rafael pudesse perguntar, fala assim, oi? Eu não acho que isso é assim, não, né? Aí o cara estuda, o outro fala só que não acha que é assim. Eu já vivi isso também com o evangelho, vai por mim. Tem gente que a gente fala assim, cara, tu não sabe o que está disponível em Jesus. Aí tu pensa assim, palavra, né? Coisa de pastor falar essas coisas assim para empolgar a gente, para mexer com a gente. Gente, você tem que estar desenvolvendo alguma coisa. Tem que ter um projeto chamado salvação em desenvolvimento. Agora, você sabe o que é pior? E aqui começam. Por favor, eu não vou. Lembra? Eu só vou expor o texto hoje. Pode ser? Vocês entendem isso? A gente vai ficar aqui voltando, olhando outros textos, voltando para esse. É só expor o texto. Eu quero expor a carta de Filipenses dentro desse tema desenvolvendo salvação, porque é o tema. Paulo está preocupado que a igreja jovem abandone o processo de desenvolvimento. Ele falou: na minha presença vocês obedeciam. Eu quero que muito mais agora na minha ausência, porque Deus está fazendo algo, eu quero que vocês desenvolvam a salvação com temor e tremor. O problema todo, que é o meu segundo tópico, é que Paulo fala assim, eu não me julgo. O verso 12, ele fala, presta atenção nisso aqui. 3:12. É o texto do começo. Já que, não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição. Ele fala, não me deram e eu também não alcancei. Perceba que duas coisas, lembra? Tem hora que ele fala que parece que tudo depende de mim. Tem hora que ele fala, tudo é de Deus. Ou seja, ninguém me deu, ou eu obtive. Ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, olha isso aqui, não me julgo havê-lo alcançado,
mas uma coisa faço. É interessante, o 14, ele diz: "Prossigo para o alvo", né. É interessante que Paulo fala algo que a gente às vezes não se atenta e que eu acho que é o pior disso tudo que eu vou falar hoje. Porque pior do que não ter é julgar que tem. Talvez você olhe a minha ilustração de alcançado para alcançar e você diga assim: "Pô, mas eu estou desenvolvendo". Eu posso não estar entendido bem aí ou discernindo muito bem esse desenvolvimento da salvação, mas eu estou. Eu acho que eu estou. Paulo está falando um termo aqui, depois a gente vai falar sobre perfeição, e ele fala que é isso que ele foi conquistado para conquistar, e ele diz: "Eu não me julgo havê-lo alcançado. Eu acho que eu não estou aí. Para mim, eu não fui". A Bíblia, ela dá uma tamanha importância àquilo que você julga. Por exemplo, com a medida que você mede, ele fala que você julgar ali, não julgueis para que não sejais julgado, tá junto com a medida. O que que significa? Significa lá o meu sonhozinho. Um dia eu sonhei que eu estava com uma fita métrica e eu não sei por que cargas d'água eu cismei com o Romário no meu sonho. E eu estendi lá e eu ria muito de ver a medida do Romário. Eu media o Romário, Léo. Logo ele, o baixinho que fazia gol de cabeça. De tudo que era jeito. Mas a bola batia nele e entrava. Eu media o Romário e eu gargalhava. E aquilo começou a ficar ridículo, porque eu me diverti com aquilo que eu estava fazendo no meu sonho. Eu acordo, instantaneamente esse versículo vem. A maneira que você está medindo, você será medido. Ou seja, o que você estabelece é teu. É isso que ele está falando. Cuidado com o rigor, cuidado com a forma, cuidado com o que você estabelece, porque é isso que é colocado para a tua vida. Não faz sentido eu virar e falar assim: perfeição para mim é um homem que nunca erra no que fala. Quando eu falar e errar, te tratei de forma grosseira, o que que você vai fazer? Ué, perfeição para você não é? Não é isso? Toma aqui, você está condenado. Você que deu a sua sentença, você falou que um homem que é perfeito não erra em palavras, então você não é perfeito. Você entendeu o que quer julgar? Vai ter gente que vai abandonar o lugar de juiz aqui, hein? Vai começar a falar assim: isso não é para mim. Sabe por quê, querido? Tem tanta coisa que você estabelece de medida que você não consegue dar conta. Vai por mim, isso tudo é o texto. Eu estou só expondo, lembra? Paulo, ele tinha tanto isso em mente, que 1 Coríntios 4, verso 1, ele vai nos ensinar algo que eu quero te mostrar. Isso. Tá aí, Alex. Assim, pois, importa que todos nós nos consideremos como ministros de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Beleza, ministério. Ele falou, ó, ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um seja encontrado fiel. Ele está colocando padrão, está falando, nós somos ministros de Deus e Deus nos deu os mistérios para guardar. Aí ele vira e fala assim, beleza, e nós temos que ser fiel. Parece que está, né? Botando um peso, tipo, fidelidade. Deus espera de você fidelidade. Só que aí ele vai entrar numa questão. A mim, pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Cara, vai contar a intenção no julgamento. Intencionou, vai pesar contra nós. Ideias, né? Motivação, tudo isso aí vai estar aí. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Imagina Deus fazer um elogio depois de julgar as nossas ações e o nosso coração? O apóstolo Paulo não está doido. Ele está falando, eu não confio no meu julgamento. Eu não acho que devo me sentenciar. Eu não perdi o juízo.
Eu posso achar em mim uma justiça que eu acho que é a justa, que passa diante do olhar do justo juiz que julga retamente, mas eu posso estar totalmente equivocado. Paulo disse: eu, na minha consciência, está limpa, mas nem por isso eu me dou por justificado. O que acontece com a gente? Tem pessoas que elas pararam no processo da salvação porque elas não têm nada para tratar. Olha que delícia. Elas não têm nada, elas chegaram num lugar onde é, sabe, inabalável. Eu nunca vi esse lugar. Paulo disse: eu não cheguei lá, eu estou mandando chegar, mas eu não cheguei. Você vai entender. Fica tranquilo, porque a palavra perfeição dá-lhe uma afastada, não tá? Daqui a pouco eu esclareço para você. Mas o apóstolo Paulo, se a gente não está falando de modo aleatório, Filipenses 3,9, o apóstolo Paulo fala da missão de vida, o que ele deixou para conquistar. E ele fala que Jesus é o prêmio desse ato de abrir mão. E Filipenses 3,9, ele diz: ser achado nele, não tendo a justiça própria. Foca nisso aqui, por favor. Porque está lá no 3, a gente leu do 12 ao 16 na base do sermão. Que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele diz que ele quer ser achado em Jesus, mas não sendo a própria justiça dele, que ele acha que vem da lei, de praticar coisas. Ele não quer que essa justiça faça com que ele esteja diante de Deus e Deus olhe para ele e ele fique ali se esforçando, tentando falar: Deus, olha para isso, como é que o Senhor não me abençoaria? Gente, isso está no seio da igreja, entranhado. Quer ver uma coisa? Quem nunca fez um jejum e falou assim: como? Como que Deus não vai olhar para isso? Ou quantas vezes você talvez não viu alguém fazer um jejum, né? Alguém que consiga um jejum mais legal assim, e você fala assim: cara, como é que um homem desse não é de Deus? Jesus, ele é capaz de olhar uns caras que tinham uma prática absurda. Os caras tinham prática constante de jejum 2 vezes por semana, dízimo de cada coisa pequena, e Jesus fala assim para eles: passou não. Eles são pessoas que se auto-justificam. Olha que desequilíbrio agora. Parece que a gente está falando assim: não faz mais nada. A fé em Jesus, a justiça que vem da fé em Jesus, é uma fé que fala: não faz mais nada. Lembra que eu falei? Vai ter uma hora que a gente parece nessa mensagem que depende tudo de Deus e nada de nós. E vai ter outro momento que ele vai falar assim: devolvo a bola para você, agora conto tudo com você. Eu quero tentar mostrar esse equilíbrio. O que acontece com alguns de nós é que a gente perde aqui, ó, a nossa consciência, a fé, o que a gente aplica na hora de fazer, acaba na hora de intencionar, de ter intenção no coração. A gente começa até bem. Você não faz jejum para que Deus, ou oração, ou qualquer outra coisa, amém? Não vamos ficar falando de práticas específicas, senão a gente foca e não é o assunto. Eu quero que você entenda que nada do que você faz é capaz de, em si, convencer Deus de que você é bom. Porque tudo que você fizer em você mesmo vai ser imperfeito. Não vai ser reto, vai ser impuro. Em você mesmo. Cara, o bem em nós fica ruim. Você tem noção, o amor é o vínculo da perfeição, e a Bíblia diz que em nós o amor é aperfeiçoado, ou seja, nós nem sabemos amar completamente. A gente vai sabendo amar. Você acha mesmo que você é isso tudo? O problema está aí. Nós nos sentimos isso tudo. A gente começa a pensar que, sabe, se eu apresentar um currículo impecável, cara, esse ano eu vou andar ali, ó. Como é que Deus não vai olhar para mim? Início de ano a gente fala: esse ano eu vou jejuar como nunca, eu vou abrir mão da ceia do ano novo. E não é possível que Deus não vai olhar para isso. E ele vai falar para você o seguinte: eu já olhei para um lugar que te justifica, a cruz. Tudo que você não faz que diminua, aliás, tudo que você tenta fazer que diminua a cruz, eu não olho. Tudo que você faz que tenta substituir a cruz, eu não vejo. Tudo que você faz não baseado no que eu fiz, eu não estou nem aí. Segue aí. Quer gritar mais alto? Quer louvar mais, 3 horas seguidas? Quer jejuar o quê?
20 dias direto? 40? Faz o que você quiser. Tudo que você diz, que você faz para me chamar a atenção, eu não vejo, eu não me atento, eu não respondo, porque isso aqui não está baseado no que você é, mas no que eu fiz por você. Vamos tentar viver isso, vamos tentar entender isso bem. Quando você vai ao início do capítulo 3, do 1 ao 6, o apóstolo Paulo está falando de homens e ele não tem nada de ético. Ele chama os caras de cães. 3:1, vamos lá no capítulo de Filipenses 3:1. Quanto ao mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Ensino é repetitivo, né? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e não nos gloriamos e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Aí ele vai fazer uma jogada e fala: é verdade que também eu poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Congela, segura aí, por favor. Já pensou você poder virar para Deus e falar assim: diante de Deus, eu poderia confiar na minha carne? Você teria essa coragem? Deixa eu explicar o que é confiar na carne. Vamos seguir lendo a lista aqui, só para você entender. Vai lá. 5. Fui circuncidado ao 8º dia. Ele falou: mandaram circuncidar. Deus mandou e me circuncidaram. Então, eu comecei bem a minha infância. Sou filho de pais crentes. Sou da linhagem de Israel. Olha quem. Eu não pertenço a qualquer povo. Eu não sou brasileiro, eu sou israelita. É isso que ele está falando, gente. Da tribo de Benjamim. Uau. Hebreu de hebreus. Você entendeu isso aqui? Eu sou do povo mesmo. Não tem mistura em mim, não. Cidadania romana de Paulo é comprada, era título. Ele que é. Israel, hebreu. E quanto à lei, o que ele era? Para a época dele, ele foi da seita mais conservadora. Ele falou assim: quando eu fui praticar a lei, eu escolhi o ato mais radical dela. Eu sou fariseu. Quanto ao zelo, eu matei a igreja. Perseguir é um termo bonito para dizer que assassinou e prendeu. Quanto à justiça que há na lei, quem tem coragem de falar isso aqui, ó? Ninguém pode me chamar atenção. Eu não é um excelente crente, Léo? Quando eu olho um currículo desse, eu contrataria ele para ser o pastor. Afinal, ele falou que, quanto aos bispos, convém que eles sejam o quê? Irrepreensíveis. Então nós achamos o homem. Só que esse mesmo homem vai dizer: eu não obtive a perfeição. Está acontecendo aqui. Presta atenção. A perfeição para Paulo é a perfeição de crer. Você vai entender que a palavra perfeição aí não é bem traduzida. Você vai entender isso lá no ponto que vem. Mas Paulo está falando o seguinte: eu ainda não estou lá. Eu ainda não creio como devo crer. Eu ainda não tomei a fé no total que eu tenho que tomar. Paulo está falando: eu não cheguei em toda a conquista que está disponível para mim. Tanto que ele estava falando: eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou perdendo tudo. Eu estou abrindo mão de me pensar justo, honesto, bom, santo, para entender o seguinte: eu em mim mesmo não sou nada. Por quê? Porque eu quero alcançar. Eles acreditavam que Jesus ia voltar naquela geração, então ele falou: eu quero estar lá no dia, olhando, e eu quero ver ele me transformar. Ele fala: eu quero ser achado nele, e eu quero ser achado nele não com a minha justiça própria. Eu quero que quando ele voltar, ele diga para mim: você viveu da minha justiça, vem. Porque ele sabia que o conceito humano, a carnalidade, a carne que ele chama aqui, e não é carnalidade no estado pecaminoso, é na naturalidade. Porque às vezes o termo carne, ele soa pejorativo para nós, mas Paulo não está falando disso. Ele está falando a naturalidade, o que é natural, o que se espera do humano. O humano
diz que eu seria uma pessoa para me gabar, eu poderia me gabar de todos. E eu escolhi perder tudo isso, eu escolhi descredibilizar tudo isso para viver uma coisa muito mais profunda. Uma perfeição muito mais profunda, a perfeição do crer. Existem muitos de nós que entram ano e saem ano, eles não sabem o que creem, não sabem. E eu vou te falar com muita ousadia, não sabem. A igreja ela é menina, menina em santificação, menina em salvação. O que está acontecendo é que nós não estamos tomando um modelo bíblico de discipulado, de acompanhamento, de entender que nós não podemos parar nunca. Ninguém aqui pode ter, eu não posso ter como pastor aquela ideia de que, meu Deus, eu alcancei um lugar. Por quê? Porque o crer está se construindo, está se montando, está se desenvolvendo, está progredindo. Eu tô indo, eu estou avançando, eu estou esquecendo tudo. Eu estou esquecendo qualquer coisa que era anterior para viver agora em prol de Jesus. E, gente, quanta lentidão há nesse processo. Eu acompanho gente. As pessoas, um dia desse, eu brinco que falei, né? Eu falei. Eu cheguei numa pessoa, a pessoa falou assim, né, pastor, a gente não está salvo, a gente não isso, a gente não aquilo, mas falando num termo de boa obra. Eu fiquei doido. Eu falei, cara. Caraca, fecha as portas. Deus me livre, Deus me perdoe. O que está acontecendo? Gente, a gente faz meme e todo meme imita a vida, né? Igual a arte, aquela frase de arte. A gente faz meme de culto de oração, vazio, né? Culto de ensino, vazio. Show gospel, cheio. Quando eu olho essas coisas, eu fico pensando assim, gente, eu só sou quem eu sou por causa do impacto das coisas que de Cristo eu sei e do que Cristo eu creio. Quando isso que eu criei e eu entendi, isso me impactou e não me deixa ser mais outra pessoa. Eu posso tentar, no progresso da vida cristã, dar-lhe uma retardada, às vezes uma lentidão. Mas logo eu olho e falo, não é isso que eu aprendi. E eu volto a caminhar. Agora, você sabe o que o cristão chama de progresso, avanço? Isso aqui, ó. Como é que você está, irmão? Estou no progresso, estou no processo, estou no isso, estou no aquilo. E tudo que a pessoa sabe é afundar cada dia mais. Não é possível que exista um processo cristão para baixo. Eu encontro de glória em glória, de fé em fé, não encontro de desgraça em desgraça. Eu não encontro definição assim de nojeira em nojeira, de pecado em pecado, de queda em queda. Se você é uma pessoa que está vivendo assim, o que você precisa saber? Provavelmente, o que você crê está muito faltoso. O que sustenta um indivíduo progredindo em Jesus é o que ele entende de Jesus. Posso ser professorzão agora? Professorzão mesmo. Não está nem escrito aqui o texto, mas vamos a um texto. Ó, nem lembro, acho que é 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos lá. Verso 5. Vou ler com vocês aqui no telão. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, é aquele lance que eu falei, parece aqui que tudo depende de nós. Acrescentem a fé que vocês têm. Ele está falando igual quando a gente vai fazendo o bolo, 3 ovos, 2 xícaras de farinha e vai embora. Continua, pastor, porque eu não sei fazer um bolo. Ó, broa. Liquidificador. 4 ovos, 2 xícaras de fubá. Eu boto 1,5 xícaras de coco ralado. Pulei ingrediente, né? Mas aí 1 xícara de açúcar, porque coco ralado já vem adoçado. Umas 3 colheres de maisena. Estou anotando mesmo, cara. E 1 colher de fermento. Em pó, claro, né? Em pó de ogo. Hã? De chá. É, de sopa. Gente, é só essa igreja mesmo, não é possível. Rapaz, você me dá receita assim? Caraca, você... Aí, já foi na tua casa? Bate isso tudo. Vai batendo, ó, ovos. Ah,
uma garrafinha de leite de coco. Não corta não, Desirê. Aí você bate isso tudo, bate o líquido, depois vai acrescentando e mexendo o fubá. Mistura isso tudo, joga numa coisa e assa lá. Em 10 minutos, você está com o bolo no forno, claro. Aí meia hora você está com a broa. Aí você me pergunta, pastor, você não come pão? Aí, pelo amor de Deus. Ó, concentrando todos os seus esforços, faz o quê? Acrescenta a fé que vocês têm. Ele pede para acrescentar. Ele falou, não pode ficar só na fé. Tem que ter virtude. Isso aqui é um caráter. Fala de um caráter. Cara, estuda essas 8 qualidades depois. Virtude, ele falou conhecimento, gnose. Ele está falando, você tem que entender as coisas. Não pode ficar na ignorância. Ao conhecimento, você tem que ter domínio próprio. Paulo apresenta para o rei Félix, eu acho, que domínio próprio era uma das coisas que ele pregou sobre Jesus. Tem noção? Justiça, domínio próprio e juízo eterno. Então não é possível que o domínio próprio seja uma coisa tão fraca, né? Está lá entre a característica do fruto, do espírito. O domínio próprio, vocês têm que ter o que também? Perseverança, piedade. Piedade, vocês entendem que é devoção, né? A palavra piedade. Fraternidade, tem que ser amigo, tem que ter pessoas, tem que ter amor ao próximo, enfim. E a fraternidade, esse amor, tem que ter amor. Tá, é isso aqui que eu queria chegar. Verso 8. Porque se essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Tá. Ele está falando que se essas coisas estiverem na gente, o que vai acontecer? A gente vai estar mostrando que nós estamos ativos e frutíferos no conhecimento de Jesus. E se essas coisas não tiver? Pois aqueles que não têm essas coisas, as 8 qualidades, é cego. O que aconteceu com ele? Vendo só o que está perto. É assim mesmo, gente. No discipulado, a prática é essa aqui, ó. E se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. O que a pessoa faz? É incrível. Ela veio para Jesus, ela passa por um processo de santificação, uma coisa intensa no começo. Ela não desenvolve aquilo. Sabe o que ela faz? Ela volta. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você não deixou de ser você, não. Você passou a andar no Espírito. Você entende a diferença? Se pelo Espírito os mortificardes os feitos do corpo. Não foi você, Rafael, que passou a matar nada, não. Foi o Espírito com você. Mas se você viver só você e você, o que vai acontecer? Matemática simples. Se eu só sou... Porque olha o que Deus fez. Tinha só um lado que te inclinava para tudo que não presta. A Bíblia diz que ele colocou uma milícia do Espírito dentro de você. Ou seja, ele plantou uma guerra em você. É isso. Ele plantou uma confusão. Alguém puxando do outro lado. Falando, não, cara, para cá, tá maluco? Ele diz que um ataca o outro. Pastor, é isso que é minha vida. Depois que eu sou cristão, eu passei a ter um conflito diário dentro de mim. Boa definição. Só que o que acontece? Passa só mais um. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, jamais tropeçarão. Só mais um, o 11. Dessa maneira, lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno nosso Senhor e Salvador Jesus. Do contrário, como é que vai funcionar, Andressa? Não vai entrar. Ou seja, a ausência de desenvolvimento da fé faz a gente não entrar, gente. Então não é uma coisa que eu estou falando aqui que, talvez, quem sabe, pode ser. Não. A gente está falando de base. A gente está falando de coisa que é essencial, que se não tem, Kátia, dá ruim no final do resultado. Eu estou falando que Deus não pode estar fazendo uma obra em quem está inativo. Deus está fazendo uma obra em mim. Eu já te contei uma experiência e vou contar novamente. Tinha um pecado. Eu não conseguia ter aquela... Sabe aqueles pecados que você consegue... Falar assim, é meu jeito de ser. Isso aqui é meu jeito de ser. Eu falava assim, eu sou assim, eu gosto de ser assim. E aquilo começou a me incomodar. O meu jeito de ser começou a não caber mais para mim. Aí um dia eu comecei a buscar Deus e comecei a falar, Senhor, me perdoa. Porque eu ia, e era daquela forma, e sentia aquilo mexendo comigo de forma ruim.
Cara, mas é meu jeito de ser. Pô, não é justo, né? Sou eu, isso aí sou eu. Até que um dia aquilo começou a cair minha ficha, eu comecei a ver aquele pecado. Ver mesmo. Porque saber que eu praticava, eu sabia. Mas eu comecei a enxergar ele. E vai por mim. Senti nojo. Senti mal. Até que um dia, eu, no ato de praticar, eu paro, olho para uma pessoa, vou praticar o meu pecado, vou ser eu, né? Vou ser eu, a minha expressão, o meu jeito de ser. E, cara, não coube. Não coube, não coube. Simplesmente eu me senti malzão. Parei, estatalei ali na conversa, na coisa. E eu só queria que aquele momento acabasse. Um instante, a conversa ficou horrível. Era o pior ambiente da face da terra para mim, eu queria ir embora para casa. Chegou em casa, eu fui tentar entender aquilo. Eu fiquei mal, num instante assim, ó. Aí eu entro para dentro do quarto e estou orando, falando, Senhor, por que eu estou assim mal, me sentindo mal? Deus, me ajuda, Pai, me ajuda a entender isso. Veio a seguinte frase, fez todo sentido para a minha vida e mudou a minha concepção. Pratique a mudança que eu fiz em você. Naquele dia eu vi que eu podia ir adiante. Era eu, Anselmo. Eu estava ali, era só eu ser eu. Só que eu pude fazer isso aqui, ó, recuar. E não foi aquela coisa, não, não vou fazer isso, não vou pensar assim porque eu sou crente. Eu sou crente, meu Deus, eu sou pastor, Senhor, me ajuda. Pastor não pensa assim. Não era isso, não. Era um cristão, um filho de Deus, percebendo que aquilo que eu estava sendo não era compatível com aquilo que era a natureza de Jesus. Aquele dia eu percebi, falei, santidade é um negócio mais profundo. Porque santidade, para mim, nunca foi a não prática do pecado. Para as práticas, Deus já tinha solução, gente. Praticou o pecado? Vai lá e mata um animal, o sangue do animal serve como um ato substitutivo de vida, vida por vida. Pecado mata, e você mata uma vítima, que era o nome do, do sacrifício, e estava resolvido. Deixa eu te falar o que Deus fez. No Evangelho, ele possibilitou transformação. É uma coisa deixando de ser aquilo. Então, preste atenção aqui. Dentro dessa perspectiva, você tem que ter um equilíbrio. Entenda, você só é e você só faz. Tudo que você está sendo hoje está baseado na sua fé em Jesus. Então é tão medíocre ou tão profundo quanto a sua fé em Jesus. O que você acreditar de Jesus, você vai praticar. É isso. Não tem outro lance. Você tem que simplificar para entender. Não tem como fugir disso. O que eu entender e praticar, eu me torno. É graça. Então, às vezes, o cristão se confunde, porque ele vai lá e pratica a mudança que Deus fez nele. Aí ele acha que ele é assim. Eu não sei se você já viu isso. Eu não sou, gente, tão duro discipulando quanto pregando. Pregando é diferente. Falando para muitas pessoas. Discipulando, eu estou ouvindo a tua história. E eu estou entendendo onde Jesus cabe para você. Então, é muito mais amoroso o meu discipulado. Muito mais. E quem já fez sabe. Ao contar um pecado, você não tem a sensação de, meu Deus, é, parece que esse homem não tem pecado e está me olhando, e os olhos dele são como chamas de fogo e na minha direção. Não é assim. Sabe? Você consegue perceber o amor. Agora, uma coisa que a gente precisa entender. Se a gente continuar não entendendo que aquilo que Deus faz em nós e nós praticamos, a glória é só dele, a gente começa a fazer aquele processo de Pedro. Você começa a voltar, por quê? Ele fala o seguinte: eu limpei seus pecados e te tornei outra coisa. Mas a garantia que você tem de se manter nisso, sou eu. Ou seja, não estamos garantidos. Eu quero que você, talvez, nessa noite, fixe muito nisso. Eu não me julgo, pastor. Eu não me julgo havê-lo alcançado e Deus me livre de pensar que alcancei. Quando Paulo fala, vamos falar de maturidade. Porque quando Paulo fala perfeição, ele não está tentando trazer a palavra perfeito. Longe disso. É a palavra maduro. Se você estuda grego e o Novo Testamento, você entende isso. Ele diz lá no verso 15,
Todos, pois, 3,15, Filipenses. Todos, pois, que somos maduros. Por que a mesma versão que nós lemos traz a palavra perfeição e agora maduros? É a mesma palavra grega. É a mesma palavra grega. Não quero embolar sua mente, só quero que você entenda. É a mesma palavra, traduzida de forma totalmente intencional. Não sei como eles chegaram nessa conclusão, mas a palavra maduro, olha o que ele diz: todos que somos maduros. Mas lá em cima ele falou que não alcançou a maturidade. Então, assim, parece que Paulo está meio que patinando, rateando, e não é a proposta. Olha o que a gente precisa entender. Paulo está dizendo: eu já tenho alguma coisa disso. Eu já tenho um comportamento que eu posso chamar de feito, completo. Porque essa palavra, ela por horas, ela traz uma ideia de completude. O dia inteiro. Está tudo como tem que estar. Opa, agora chegamos onde temos. Entendeu? Por exemplo, você já juntou um dinheiro, você fala assim, cara, não é o tudo que eu precisava, mas é um bastante. Paulo está falando, não é tudo ainda, mas eu já cheguei onde eu devo. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui, Paulo falou assim, já chegamos em algum lugar. Aí ele diz que se a gente pensar de uma forma diferente do que ele tinha proposto, daqui a pouco eu explico isso, ele fala, Deus vai revelar isso para você. E depois ele está tão falando nisso, que maturidade é óbvio, tem níveis, tem graus, que ele diz, cada um anda com aquilo que já alcançou, verso 16. Ele falou, eu não estou pedindo para você, e isso é danoso, gente, para a vida, vocês têm filhos, não antecipe maturidade de ninguém. Por um tempo na minha vida, eu pegava um cristão, cara, se ele fosse simples e quisesse aprender, eu vomitava no cara. Tu faz assim, começa. Tu já ouviu disso? E toma a goela abaixo, o cara já não quer mais nada, engole. O cara não está nem comendo aquilo, porque não é. Ele ainda não tem. Tem assuntos que não cabem, ainda tem coisas que não vai, que não entra. Em outras palavras, aqui, o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: o que eu estou propondo para vocês é compreensão e postura. Se você quiser anotar isso, sabe por quê? O que ele está propondo na realidade é uma união de duas coisas, entendimento e prática. Ele está dizendo que o seu modo de pensar, ou seja, o que ele falou lá em cima da fé em Jesus, a forma como você define fé, como você esclarece a sua prática, como você organiza o que você faz, entendimento e prática, tudo isso conta. E ele disse que o perfeito, ou o maduro, o completinho, a pessoa que chegou onde tem que estar, ela tem um modo de pensar. Qual? Ela sabe que não chegou em tudo, ela sabe que isso tudo é uma conquista, é tudo que a gente já falou. Ela diz, eu não me julgo nunca que estou pronto, eu sempre fico com o senso de que quero mais, e eu sigo prosseguindo, eu sigo avançando, porque eu não tenho a cabeça de imaturos de pensar que a gente pode parar. O maduro é alguém que alcançou um lugar aonde ele consegue continuar andando. Quer que eu te prove isso? Ó, grego, Novo Testamento e outra passagem. Tiago, capítulo 1, verso 3. Para você não achar que eu criei essa ideia, né? Verso 2, perdão. Irmãos, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ou seja, ele está falando que na aprovação da minha fé, eu desenvolvo uma habilidade. Qual? Continuar. Perseverar, continuar sendo o que tem que ser, continuar mantendo o que tem que manter, continuar na pegada que tem que ir. Ora, a perseverança deve ter ação. Fala, gente. Isso aí é inteiro. Para que vocês sejam teleios, que é a palavra madura e perfeita do nosso texto. A mesma palavra. E íntegros, sem que lhes falte nada. Gente, por favor, quem é que olha para si, se Paulo está falando, não julga ter alcançado tudo. Quem é que olha para si e fala assim, não me falta nada, cheguei no lugar onde não me falta. Ele está dizendo o seguinte, não falta o comportamento que tem que ter. O cara assumiu a pegada que tem que ter. Sabe aquela pessoa que você fala assim, olha, agora tu vai chegar lá. Tem cristão que a gente chama ele de cristão e, gente, ele não está seguindo Jesus nem de longe, quem dirá de perto.
Ele não tem intimidade com o Senhor. Ele não está buscando o Senhor. E a gente dá uma carteirinha para ele, irmão fulano. Irmão, só se ele tem o pai, o diabo e você também. Entende? Irmão de que filiação? Qual o espírito que conectou vocês dois? O nosso problema é que a gente quer não entender a experiência e quer viver ela. Gente, eu não sei você, mas eu sou chato a beça quando eu estou aprendendo. E geralmente eu venho com as perguntas, parece besta, mas no meu entendimento é, sem isso eu não posso seguir. Não adianta falar que vai entrar, pastor, entra aqui para esse negócio, eu vou começar a fazer perguntas. E as minhas perguntas geralmente é besta beça, porque enquanto eu não entendo, eu não invisto naquilo que eu não acredito, entende? Eu não invisto. Se para mim, você falar que certo exercício traz um resultado e eu não acreditar, eu não faço. Agora, o dia que eu acredito, eu me torno um pregador da coisa. Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente não está entendendo aqui que nós estamos faltosos, nós estamos ausentes do comportamento que devíamos ter, de que estamos numa conquista, de que não chegamos onde devíamos, de que tem muito para explorar, e de que você deveria estar perseguindo Jesus em conhecimento. Perseguindo Jesus em conhecimento, falando, gente, tem um prêmio no final, eu não vou perder esse prêmio, eu não quero perder esse prêmio. Isso com certeza muda. Gente, entre você que corre na rua por aí, lembra? Teve uma época que o José Patrício corria por aí. Aí, do nada, a gente falava assim, oi, ele não, se ele te via na rua, quem já viu o José Patrício correndo? Ele falou contigo? Falou contigo? Ah, você também via todo dia. Teve uma vez que ele passou por mim assim, ó, vrum! Eu só vi um moreno passando assim, eu falei, ih, José. O cara estava focado, cara. Agora, eu também, um dia ele foi correr comigo. Eu corria, gente, a minha era piada. Piada não, assim, um dos exercícios a mais que eu fazia. Não era, se eu for, é isso que a gente faz, a gente pega uma pessoa, fala que ela está cristã. Agora fulano está com a gente, hein, vamos. Aí o cara fica no trote, desengonçado. Chega no final do dia e fala assim, tá me dando a coluna de correr. O desengonçado não tem nem postura de corredor, não tem tênis de corredor, não tem vida de corredor. Ele corre, passa na padaria e leva pão para casa. A gente fala que tá numa conquista, gente, de uma terra que a gente não está indo para lugar nenhum. Vou te falar uma coisa aqui. Israel saindo do Egito é o histórico de muitos crentes. Eles vão ter que girar, girar, girar e Deus falando, um dia ele entra. Só que Judas pega esse exemplo para falar, quem não creu caiu no deserto morto. Paulo toma esse exemplo para falar assim, quem não crê. Gente, Deus não tem problema em rejeitar quem não crê. Porque a única solução é crer. Você entende isso? Então fica tranquilo, ninguém vai para o inferno, ninguém. Deus vai dar um jeito, pode ficar tranquilo. Tem explicação para tudo, vai por mim. Talvez a tua fé ainda não tenha, a tua conhecimento de Bíblia não tem, mas tem explicação para tudo. Pastor, e lá, quem nunca ouviu falar, Deus tem seu jeito. Pode ficar tranquilo. Alguma coisa você tem que saber. A igreja tem que espalhar a mensagem. Quem não crê, a Bíblia diz, condenado. Não tem o que se fazer. Por que não tem o que se fazer? A gente já falou disso aqui outro dia. Porque é a única solução. Então, o que está acontecendo? Indivíduos faltosos, a mentalidade, outra forma de pensar. Paulo disse, vocês não podem, porque o maduro pensa assim. O completo, quem tá nisso, pensa como? Eu tenho que ir, eu tenho que continuar, não posso parar. Deus está fazendo uma obra em mim, eu tenho que dar tudo nisso, porque Deus está desenvolvendo algo em mim. Ele está falando que isso é o comportamento do pleno, do completo. Agora, o faltoso não. O faltoso, meu irmão, ele não está indo para lugar nenhum, ele não está sendo trabalhado por Deus, não tem nada sendo trabalhado nele. Se você ainda não assumiu um processo com Deus, por meio de uma postura firme, faça isso hoje. E deixa eu te falar, te orientar uma coisa. Não adianta, meu irmão, fazer resolução de final de ano. Está aprovado, vai ver as pesquisas. Todo mundo abandona em fevereiro. É gritante o número de pessoas que abandonam decisões firmadas no final do ano. Você tem que saber que você é cristão, você é de outra pegada, é de outro universo. É do espírito, é outra coisa.
A carne não aproveita, não tem, é de outro guiar, é de outra natureza. O que está acontecendo em você, presta atenção aqui. Você precisa entender uma coisa, você tem que decidir hoje. Não tem virada de ano, não tem início de semana. Não é igual dieta, segunda a gente volta. Não tem isso, essa postura frouxa. Ai, eu sou. Agora daqui a pouco vai ter procrastinador espiritual. Eu sou um procrastinador espiritual, meu irmão, não tem essa doença no espírito. O tanto que você não está avançando é isso, você não está desenvolvendo o que você crê, e o que você crê não está te cobrando posturas. E o que você está tendo de postura revela que Jesus não pode ser seu Senhor, não é possível. Jesus se apossou de você e está te mandando mal à beça. Não deveria nem ter na igreja pessoas que a gente fique chamando para o engajamento. Isso aí, como que algo é tão bom e muda tanto a minha vida, que isso não se traduz no eu querer compartilhar isso. Como é que Jesus foi tão essencial e transformador para mim que eu não quero nem que você tenha essa experiência também? Gente, quem nunca se tornou um pregador de alguma coisa, vamos lá, é chatinho falar disso. Tu prega sobre investimento, sim ou não? Sim. Tem gente aqui que eu vou te falar uma coisa, quer ver? Vou irritar o pessoal. Está provado aí, tem artigo científico na área da educação física, de que pular corda é mais eficaz do que correr. Falei olhando para a Mayra porque ela corre. Como é que você ouve isso, Kátia? Te ofende. Eu vou lá, ó. E você fica. Eu fico lá, ó. Irrita. Mas se eu acredito nisso, eu vou querer te convencer que compra uma corda. E para de ficar com tênis aí correndo para a rua. Chuva, sol. Tu pode pular corda na tua varanda. Olha como é que começa. Quando a gente acredita num negócio, é ou não é, Anselmo? Cara, você já viu na época, o cristão ele tem esse potencial. Vou revelar. Nós temos potencial de convencimento. A gente não usa para o evangelho. A gente nem quer, a gente não quer persuadir, não quer levar ninguém à nossa fé. Mas a gente tem. Cara, como que a gente pregou política? Nós nos tornamos exemplo de pregadores políticos. O cara nunca leu um livro, o cara nem sabe quem foi lá o cara lá, mas fala assim, agora o comunismo é outra história. Está entrando pelas faculdades, eu tenho um homem que eu nem sei o nome, mas ele falou isso aí, entendeu? Você não compartilha nem mesmo convicção. Você perdeu até. Você entra num ambientes laicos, você perdeu até convicção. Isso é possível agora. No Brasil estão pregando isso. Que a gente pode entrar em ambientes e a gente se livra das convicções que temos. Não existe isso, gente. Todo mundo está ali e tem suas convicções bem plantadas. E se você é um cristão, Jesus vai transparecer em tudo. Não tem como dividir Jesus e deixar Jesus em casa. Qual é a questão? Deus não está te pedindo que você assuma uma postura além da sua maturidade. Ele está te pedindo que você assuma a maturidade que você tem. Sua idade espiritual é equivalente àquilo que você já crê. Gente. Vai por mim, tem coisa que você não crê. É que esse ambiente aqui é conveniente. A gente fala que tem que crer, entendeu? Aí você se sente mal. Lembra? Vamos de novo para aquele exercício. Vamos achar a nossa área de rebelião. Se você pudesse, tem alguma coisa na Bíblia que você mudaria? Sim ou não? Tem? Para com isso. Tem coisas que você fala assim, cara, isso aqui não desce aqui. É a nossa rebelião. É a área que nós não entendemos a santidade da palavra. Aquela palavra, ela tem que ainda me lavar, ela não me lavou, ela não consegue passar por mim e me limpar. Ela passa por mim e me irrita, me cobra, me confronta. Ou seja, ela é estranha a mim. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Legal. Tem problema com isso? Tem? Eu não tenho, não. Aí você vai para alguns mandamentos que você fala assim, isso aqui não deveria estar aqui, não. Você vai encontrar, você não sabe, não? Você vai encontrar. Vai por mim, não quero propor nada, não é um assunto. Só quero que você saiba. Você tem alguma coisa, e alguma coisa bem certa de que você fala assim, isso não desce na minha goela. Isso não, sabe? É expressão, não desce. Eu não aceito isso assim. Quantas e quantas mulheres eu vi fazer os votos de casamento rindo, falando, ser submissa a você. Olha só o sorriso. Está implícito que o feminismo delas, a filosofia mundana, entrou na mente dela
impede ela de ver submissão como uma coisa boa. É, pastor, submissão. Um monte de homem grosso, não sei o quê. Ah, então, achamos. Achamos. Você tem problema com submissão? Mas por quê? Alguém vai mandar em mim, não sei o quê. Parece um pinche, já viu? Pessoa irritada às vezes parece um pinche. Tem alguma coisa que você queria mudar. Eu quero insistir isso. Você tem. Eu estou estudando um negócio na Bíblia. Que eu falei assim, Senhor, está tão exato. Mas como é que eu faço as pessoas viverem isso? O meu problema não é comigo, não. Eu tô num problema bíblico. Vou compartilhar com o Rafael. Vai por mim, tá de férias. Ele não vai querer esse problema. Tu vai entender. Dá vontade de falar, Rafael, volta no domingo que vem e fala para eles assim: não, o pastor não vai falar porque não pode, né? É um assunto que está fervendo aqui, ó. Ele vai voltar aqui, graças pais, irmãos, ó. Coitado do pastor. Isso também, como pastor, para mim é difícil. Tem coisa que é muito complicada. Vai por mim. Então, Deus ele não quer que você ande além da tua maturidade, mas ele quer que você ande em linha. Marcha conforme você está. Não precisa pegar a pegada do outro. Esquece, gente. Por favor. Por exemplo, o pastor Santos Subirá foi um exemplo na área do jejum no ano de 2000. Alguma coisa aí. Lançou o livro, A Cultura do Jejum. Legal, ouça, leia, veja. Mas cuidado. Você pode achar que uma pessoa que jejua 40 dias como ele jejuou 40 dias e no final dos 40 dias ele jejuava por um genro. A filha dele está casada. Negócio sinistro. Os jejuns dele tem lá seus. Enfim. Aí você vai pegar e vai achar que. Pô, eu nunca jejuei 40 dias, não, gente. O máximo que fui, restrição de comida foi 3. Então, você tem um pastor bem abaixo. É por isso que ele é pastor Luciano Subirá. O nome disso é justiça própria. Você acabou de assumir uma justiça própria que talvez ele não tenha. Entendeu agora? Porque se ele não faz isso pelo amor impactante que ele tem por Jesus, ele faz isso por ele mesmo, para chamar a atenção de Deus para ele, ou do povo para ele, recebeu a recompensa. Não passa disso. Jesus falou que recebe a recompensa porque não passa disso. Ele está falando, no máximo que você vai ter os olhos dos outros, te aplaudindo. Gente, por favor, quem somos para ficar um aplaudindo o outro? Ó, vou fazer um jejum, vou contar para o Diogo vai chegar, pastor, caraca, meu exemplo. Gente, a gente faz muita coisa assim. Em vez de deixar só transparecer a luz, a gente chama atenção para a nossa luz, a gente esclarece a luz. A gente fala, Diogo, você não está vendo? Olha que luz brilhante, Diogo, olha. Olha, eu sou um holofote dos mais brilhantes que existe em Figueira. A gente levanta a luz da luz. E a gente chama atenção para onde não tem que estar. Por isso que ele falou, dá com uma mão, esquece a outra, não conta. Esquece você. Guarda de praticar sua justiça para ser vista pelos outros. Tipo, meu irmão, quanto tu puder, evita ser visto. É isso que Jesus começa na essência da vida prática de devoção. Esquece que você está ali. Esquece que você faz. É preferível que você não conte do que você conte e perca a recompensa do ato. A recompensa do ato, primeiro, Deus está em secreto. Olha o critério que ele usa. E vê em secreto. A gente faz muito demonstrar em público. E Deus credibiliza o que é oculto. Ele fala, eu conto o que você não mostra. Eu vejo o que você não revela. E se o que você revela é compatível com o que eu vejo, legal. E se o que você revela, você não revela para chamar a atenção dos outros, legal. Sua recompensa é comigo. Agora, faz, não faz em privado, faz para servir. Revela para o outro glorifica, Deus olha e fala assim, eles nem sabem a intenção disso. Gente que vai por mim. Ser um fariseu era uma das coisas mais impecáveis de caráter moral. A gente chama de fariseu hoje os nojentos aí, que nem mereceriam ser fariseu. Tá? Cuidado, você está xingando os outros de algo que ele não merece. Porque fariseu era uma turma ajeitada. Então,
por favor, encontra novamente o seu passo. Descubra onde você parou no processo e fala, cara, daqui, Deus estava falando comigo sobre santidade. Eu buguei, pastor, eu parei, travei. Não quero mais andar nisso. Eu não quero o evangelho. O evangelho me, sei lá, não sei onde você parou, mas encontra a tua pegada.